Queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Nós hoje leremos dois textos. Uma porção maior está em Zacarias, capítulo de número 7. Zacarias, capítulo de número 7. Ao achar esse texto, passe mais ou menos, não sei como que é a sua Bíblia, 10 a 11 páginas. Coloque ali seu dedo, ou se você tem um item aqui na sua Bíblia para marcar, Mateus capítulo 6, dos versículos 16 a 18. Zacarias 7. E posteriormente, 3 versículos em Mateus 6, 16 a 18. Eu vou proceder à leitura, peço aos irmãos que acompanhem com reverência a leitura que faremos da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. No 4º ano do rei Dario veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito? Para mim? Quando comestes e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre as nações, todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Passe as páginas, como eu lhe disse anteriormente, Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ore comigo mais uma vez. Amado Deus, que privilégio nós temos de ouvir a sua santa e perfeita palavra. Que o teu Santo Espírito que habita em nós possa nos convencer, ó Pai, ainda mais da realidade espiritual que temos diante do Senhor. E nos dê uma nova postura como igreja, como servos do Senhor. Uma postura que agrade a Ti. Revise os nossos corações nesta manhã. O Senhor nos chama mais uma vez a nos ajuntarmos, para nos preparar para ir para o céu, para viver o novo céu e a nova terra. Então aqui estamos, obedecendo ao Senhor. E, ó Pai, clamamos a Ti. Seja Tu glorificado nesta manhã. No nome de Cristo Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Uma das lindas peculiaridades dos homens é a fala. A fala, queridos, humana é algo maravilhoso. Só que ela tem também uma outra peculiaridade. Aquilo que sai da nossa boca não volta. Não volta. Porém,
bem sabemos, quando olhamos para os livros, que algumas palavras marcaram a história. E ali estão expressas, preservadas para a posteridade. Mas também bem sabemos que muito daquilo que foi falado não foi escrito. Muito daquilo também que foi escrito, os olhos humanos hoje na modernidade não conseguem prescrever, na verdade não conseguem a tudo sondar. Nós bem sabemos também que muito daquilo que é dito se perde no passar da história. Porém, a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia, e a palavra do Senhor jamais deixa de ser pronunciada. Ela é como um eco que vem constantemente, de geração após geração, falar aos corações dos homens. O que você fez há 1127 dias atrás? Pergunta difícil, né, pastor? 1127 dias atrás? O senhor anotou? Sim. Há 1127 dias atrás, nós ouvimos esse mesmo sermão aqui. No dia 30 de outubro de 2016, nos 499 anos da Reforma, foi a última vez que nessa igreja esse texto foi lido. Há 1127 dias atrás, com a tônica de uma igreja que precisa reformar-se. Precisamos mudar a nossa postura. Há 3 anos atrás. Há 1980 ou 90 anos atrás, esta mesma mensagem foi pronunciada pelo nosso mestre, ali no Sermão do Monte. E há 2540 anos atrás, esse texto aqui de Zacarias, o próprio Zacarias abre a sua boca e pronuncia diante da multidão que ali estava, chamando a uma postura, a uma reforma de vida. E é interessante notar que, desde o sermão passado que nós ouvimos aqui, nós bem sabemos que o nome de Zacarias, que significa o Senhor nunca esquece, mostra-nos mais uma vez nessa manhã que o Senhor nunca esquece das suas palavras, o Senhor nunca esquece do seu povo, e o propósito do Senhor é nos restaurar dia após dia. Então aqui estamos, meus irmãos, nesta manhã, para ouvir e ouvir novamente esta mensagem, a fim de revisarmos a nossa vida diante do Altíssimo, porque nós somos chamados para ser santos, assim como Ele é santos. Zacarias foi chamado, ainda jovem, para servir o Senhor, mas antes dele, anos anteriores, há 15 anos atrás, as de Zacarias, o povo retorna do exílio. Não o povo todo, uma pequena parte do povo retorna do exílio, começam a reconstruir o templo, mas a obra é embargada, e eles param. E por 15 anos essa obra fica estagnada. Deus levanta Ageu, que expõe o pecado das pessoas ali, dizendo claramente: vocês dizem que não tem tempo, mas olhe para a casa de vocês, olhe para a vida de vocês. Vocês gastam muito bem o tempo com vocês mesmos. É por isso que eu peso a mão sobre vocês. É por isso que eu chamo então a um arrependimento, a colocar a mão na massa e reconstruir o templo do Senhor. E nesse período de Ageu, Deus levanta um jovem chamado Zacarias, cujo nome é O Senhor Nunca Esquece. E o seu primeiro capítulo ele chama o povo ao arrependimento. E do capítulo 2 ao capítulo 6, como nós durante este ano estudamos aqui nesta igreja, o Senhor ele mostra quem Ele é e o que Ele está fazendo. Os homens estavam parados, omissos, mas Deus continuava soberano e continua sendo soberano, cuidando do seu povo, mostrando que Ele perdoa, mostrando que Ele constrói todas as coisas, Ele tem o governo nas suas mãos, Ele tem poder nas suas mãos. Então, queridos, Zacarias aparece nesse contexto e ele traz uma mensagem de renovo, uma mensagem de restauração, uma mensagem de reforma para o povo. O povo esperava, queridos, a glória de Salomão. O povo esperava a glória humana. O povo esperava feitos basicamente das mãos dos homens, porém Zacarias estava mostrando a glória do Senhor e a importância de servir ao Senhor da glória. Portanto, o Senhor
é aquele que tem poder e aquele que chama o seu povo a olhar para ele. Porém, há uma condição, queridos, que Zacarias e Ageu denotam aqui: o pecado. O pecado nos impede de ver e olhar para o Senhor da glória. E as nossas condutas também são impeditivo para olharmos como é a nossa vida com Deus e como precisamos alinhar-se a vida com Deus. O contexto do capítulo 7, ele é muito intrigante. Depois das visões, nós vemos que alguns se achegaram a Zacarias. Na verdade, se achegaram aos sacerdotes. Lembremos que os sacerdotes, os levitas, estavam nesse período aqui, os seus ofícios sendo restaurados novamente. Porque o povo não tinha o templo, porque o povo não sacrificava, os sacerdotes e levitas estavam ocupados em outras ocupações. Quem estudou aqui Êxodo, vemos que Deus separou os levitas para a obra dele. A porção dos levitas era o Senhor. E os levitas, os sacerdotes, eram sustentados com os dízimos e as ofertas da igreja. Da nação. Portanto, agora houve esse momento de restauração e se achegam a eles homens para suplicá-los. E a pergunta foi, mais ou menos assim: agora que tudo está voltando ao normal, que o templo está sendo reconstruído, que as pessoas colocaram as mãos nas obras, que o sacerdócio está sendo renovado, não chegou a hora então de deixarmos o jejum e essa tristeza? Entendamos o que é o jejum rapidamente. O jejum é a base, na verdade, a base natural para o jejum é uma tristeza esmagadora e angústia que produz a perda de apetite. Entendemos lá, Ana estava lá em jejum, contristada no seu coração, porque ela não podia ter filhos. Outros momentos de jejum nós vemos na palavra de Deus, alguns jejuns eram ordenados. O jejum para o povo era ordenado uma vez ao ano. Uma vez por ano, o povo deveria jejuar diante do Senhor. Para entendermos, porque olhamos para Mateus também, só que isso passou a modificar de tal forma que os fariseus, os escribas e os fariseus mudaram o jejum, e na época de Jesus se jejuava 2 vezes por semana. Aumentaram tanto a lei, incrementaram tanto que chegou a este ponto em de ser somente um cerimonial, perdeu o foco do que é o jejum. Mas, queridos, o jejum ali era promulgado para que o povo voltasse ao Senhor, para que o povo tivesse esse momento espiritual diante de Deus. Porém, quando o povo foi levado cativo, estes homens passaram a ter datas específicas de jejum. Então eles chegam agora diante do sacerdócio e dizem: não chegou o tempo de pararmos com esse jejum? Agora não tem o templo reformado? A intenção do povo era que chegasse aos seus ouvidos: não precisa mais de jejum, porque agora tudo se faz novo. Porém, a resposta daquele que sonda os corações, ela é intrigante. Conforme nós lemos aqui em Zacarias, qual foi a resposta de Deus? Ele diz: quando jejuastes e pranteastes, durante esses 70 anos, foi para mim que vocês fizeram isso? Foi para mim verdadeiramente que vocês jejuaram? Quando vocês praticaram jejuns, era para mim? O que Deus estava apontando aqui, com essa única pergunta, que não obteve resposta no texto que nós lemos? Ele está apontando que todo aquele jejum de 70 anos não foi para o Senhor. Deus não recebera estes jejuns. Por quê? Olhemos um pouco lá para Mateus. Não é isso que Jesus está falando ali no Sermão do Monte, que nós temos estudado domingo após domingo? Jesus deixa claro aos seus ouvintes, lá no capítulo 6 de Mateus, que ele não quer atos de piedade. Por isso que eu fiz essa transição entre Zacarias e a oração. Quando nós estudamos a última vez aqui, no domingo, olhamos para o capítulo 6, quando ele fala sobre os atos de caridade, de esmolas e oração. E não é isso que ele está dizendo? Que aqueles se vangloriavam pelos seus atos e pelas suas orações, e o Senhor Jesus deixa muito claro: eu não quero isso, eu não quero esses atos externos. Lembram-se que eu disse na conclusão que o maior ato externo, que há uma mudança interna, é o perdão? É por isso que no final, depois da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo fala sobre perdão, porque o perdão é o maior ato externo
que o Senhor requer de mim, mostrando que há uma mudança interna. E Ele não quer boas e belas orações, atos, porque é isso, queridos, o Senhor sabe muito bem e revela que as pessoas ali faziam para serem notadas, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que são hipócritas esses que fazem para serem notados. Já receberam a sua recompensa. Mas por que então, voltando novamente a Zacarias e também olhando para Mateus, por que o Senhor não aceita o jejum deles? É por isso que o Senhor, nosso Deus, Ele fala que a vida deles evidenciava o coração deles. Olhando aqui para o texto, a partir do versículo 7, o Senhor Jesus Cristo o nosso Deus, por meio de Zacarias, fala o porquê que Ele não aceitava o jejum. Sabe por quê? Porque vocês não ouvem. Porque aquilo que é dito não entra no coração. Há uma diferença muito clara, queridos, quando nós ouvimos, e todos nós aqui já passamos pela fase de criança, de jovem, adolescente principalmente, quando você ouve o seu pai. Não é claro isso? Quando nós queremos ouvir e logo esquecemos, quando o pai está dando as instruções como andar, como nos portar, e nós fazemos sim, curtas palavras, e depois caímos justamente no erro a qual nós somos chamados a não praticar. O que o Senhor, nosso Deus, no versículo 7 diz é que a mensagem era constantemente pronunciada, porém as pessoas não ouviam, não faziam morada no coração. Esta é a mesma mensagem em Mateus. O Senhor disse lá no Sermão do Monte: eu quero um coração reto e íntegro. Eu quero que você morra para você todos os dias. Eu quero que o seu eu seja esvaziado, que você perca a sua honra. É isso que ele tem dito ali no capítulo 5. Da metade do capítulo 5 até o versículo 6, capítulo 6 ele diz: aprenda a perder, aprenda a renegar a sua honra. Este é aquele que pertence ao meu reino. Aprenda a ter uma nova conduta para com o seu próximo. Foi isso que Zacarias então diz aqui nos versículos 9 e 10. É isso que o Senhor Jesus disse, mas Zacarias há 500 anos disse. Olha o versículo 9 e 10. Vocês não ouvem, mas assim fala o Senhor: executai então o juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um com seu irmão. Não oprimais a viúva, nem um órfão, nem um estrangeiro, nem um pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. O que o Senhor nosso Deus está falando aqui, e Jesus ali no Novo Testamento? Que o nosso dia a dia, que a nossa relação mostra o quanto realmente nós ouvimos o Senhor. Aqui, queridos, nós somos bonitos, não porque nos achegamos de forma bonita aqui, mas aqui nós temos máscaras, aqui nós temos maquiagem. Como é você lá em casa? Qual é a impressão que o seu filho, sua filha, que o seu esposo, que a sua esposa, que os seus parentes têm a seu respeito? Qual é a sua relação para com o próximo? É isso que o Senhor está mostrando. Eles jejuavam, mas a relação para com o próximo era pífia. Não havia mudança. Não é este o grande problema, queridos, da nossa geração. Ponderamos aqui. Não continua sendo esta mesma mensagem 2.540 anos atrás, há 1.980 anos atrás, há 1.127 dias atrás? Não é a mesma mensagem e nós temos mudado? Quando fomos chamados aqui, especialmente na Sexta Igreja, há 3 anos, a mudar a nossa postura, mudamos nos últimos 3 anos? Ou nos tornamos mais duros e insensíveis? Ou temos nos achegado a esta casa com mais insensibilidade, com falta de prazer de ficar junto do próximo? Com um coração que sequer está aqui. Não temos esta postura, queridos. Analisemos bem a nossa vida diante do Altíssimo. O nosso coração, ele anseia por mudança. Ele quer mudar, ou ele está sendo arrastado por este mundo? Ou nós estamos nos amoldando a este mundo? Hoje, lá na escola dominical, já adianto aqui, nós vamos falar sobre o custo do discipulado.
Queridos, envolve amor, envolve sofrimento e envolve abnegação. Não há como viver uma vida cristã sem esses 3 pontos. Mas será que realmente amamos o Senhor acima de todas as coisas? Será que nós estamos sofrendo ou evitando o sofrimento de sermos cristãos? E estamos perdendo coisas, porque cristianismo é perder. E é isso que o Senhor nos chama. Ele mostra que as pessoas ali não queriam perder, elas estavam satisfeitas com o seu dia a dia. E queridos, é a mesma mensagem a nós. Nós estamos satisfeitos com o nosso dia a dia, nós estamos satisfeitos com o nosso mundo, nós estamos satisfeitos com a nossa vida. E então a palavra do Senhor, ela nos chega a clamar novamente, e Deus continua a falar. Mas o Senhor continua falando no versículo 13, você ouça aqui. O Senhor Deus diz: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Aqui é um ponto intrigante. Sabe por que o Senhor não ouvia? Porque aqueles que se achegavam a eles só queriam se livrar do sofrimento. Vamos ponderar agora nós diante desse Deus. Às vezes a gente só chega a Deus quando nós perdemos nosso emprego, quando as coisas vão mal dentro de casa, quando aperta o cerco, e quando a paz, queridos, nós esquecemos de Deus. Esta é a mesma realidade que o Senhor vem falar a nós. Nós não temos tido uma vida de comprometimento diante do Altíssimo. É por isso que quando nos achegamos publicamente, estamos às vezes tão vazios, porque quando o fazemos ou para ser vistos, ou porque somente o cerco aperta. Não porque queremos intimidade com Deus, não porque queremos a sua presença real. Por que será que nós não buscamos a Deus quando estamos duros? Por que será que quando nós estamos insensíveis, não vem um romper de eu preciso mais do Senhor, eu preciso mais ouvir da sua palavra, eu preciso mais conhecê-lo? E queridos, lembre-se, nós estamos em guerra, há uma armadilha enorme. Eu não ia falar isso aqui, mas eu vou falar, entenda. Olha como o mundo é sagaz. Hoje, nós vemos um mundo e como cristãos estamos, assim, não suportando aquilo que nós vemos na televisão. Mas quantos vão perder os dias, os meses, olhando para uma novela, hoje, uma novela sagaz que fala de mães? Quantos vão perder horas, vendo coisas horríveis, escravos de novela, em vez de se edificarem com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus? O povo cristão não está sendo cristão verdadeiramente porque se ocupa com novelas, com séries, com tantas coisas, se amoldando a este mundo. E depois só quando o cerco aperta nós vamos buscar a Deus. Deus não requer isso, por isso que Deus diz: eu não os ouço, porque vocês não estão com o coração comigo. As atitudes denunciam quem nós somos. E daqui a pouco, queridos, estamos tão insensíveis que não temos mais vergonha do nosso pecado, não temos mais vergonha da nossa dureza. E é por isso que cada vez mais nós vemos irmãos e irmãs saindo da igreja. Meus queridos, é triste. Eu estava comentando no meu grupo familiar. É triste eu olhar, quando eu era presidente em 2007, quantos amados irmãos meus não estão mais na igreja. Eu estou falando de gente só da minha geração. 40% dos jovens que estavam comigo há 10 anos atrás não pisam mais em igreja. Eu estou falando de gente de 10 anos atrás. Será que não precisamos realmente revisar a nossa vida diante do Altíssimo? Então, quando o Senhor fala, queridos, Ele diz: vocês não ouvem. E por causa disso veio a assolação sobre vocês, porque vocês entristeceram a Deus, porque vocês se apartaram, porque vocês não queriam um relacionamento de amor. Vocês se tornaram duros e insensatos. Mas a mensagem de Zacarias, como eu disse que o Sermão do Monte ele nos aperta, mas mostra também a graça de Deus, é porque a gente vai entender quando é pai. Você que não é pai, querido,
Eu quero lhe pedir perdão por isso, mas eu entendi algo quando a gente é pai. Por amar ao filho, a gente aperta, a gente disciplina. É muito horrível disciplinar um filho. É triste. E às vezes 5, 6, 7 vezes no mesmo dia. Mas é porque a gente ama o nosso filho, a gente não quer ver a perdição do filho. A gente é duro, mas há muito amor na disciplina, há muito amor no chamado. Então quando Deus vem por meio de Zacarias abrir a sua voz aqui, assim a exposição do que é o pecado, mas ao mesmo tempo há um amor de um pai, do nosso Deus, nos chamando a essa restauração, a esse novo amor. Por isso a mensagem de Zacarias, que vai através do tempo do Senhor Jesus Cristo, é uma mensagem clara. Eu quero mudanças verdadeiras nos meus filhos. Eu quero mudança real, eu quero um novo comportamento. Eu quero que vocês me tenham como exclusividade. Exclusivos, o Senhor como algo, como o tesouro, que daqui a pouquinho nós veremos, certamente no início do ano que vem, falar sobre o tesouro real, que é o Senhor. E a proposta então de Zacarias, ela está ali nos versículos 9 e 10. Como mudar? Mude a sua atitude diária. Olhe para o capítulo 5 de Mateus. Olhe para as bem-aventuranças. Comece com o perdão. Comece com a postura para com o seu próximo. Comece a revisar a sua vida. Comece a morrer todos os dias. É por isso, queridos, que nós vamos lá para Mateus capítulo 6, sobre o jejum. O Senhor deixa claro que Ele não quer um jejum marcado. Ele não quer um jejum com base de trocas. Eu vou jejuar hoje para obter isso. Não é isso que o Senhor requer de nós. O jejum, queridos, Ele tem aqui, o Senhor Jesus ele está dizendo ao seu público, é um jejum sem ostentação. É um jejum quieto, em segredo. Não para aparecer para os homens, mas um jejum que seja realmente espiritual. Aí eu lhe faço uma pergunta, queridos, porque eu me fiz essa pergunta: qual que é o lugar do jejum na nossa perspectiva de vida cristã? Qual foi a última vez nossa que eu separei tempo para me achegar intimamente diante do Senhor? Olhe para Ageu, você separa tempo, você tem muito tempo. A nossa vida é ocupada, sim, mas você tem tempo. E boa parte do tempo que nós temos, exceto o momento de trabalho, ela está ocupada em entretenimento. Mas quantas vezes você perdeu o seu entretenimento para ter talvez o seu quarto de refúgio, para buscar o Senhor? O jejum, queridos, ele era praticado pela igreja. Ele era praticado por Paulo. Paulo destaca aqui que era um aspecto regular da sua vida. De estar contristado, de estar em oração pelo Senhor, de estar lutando diante do Senhor, clamando ao Senhor por mudança, para ser mais parecido com Cristo todos os dias. O jejum, sim, é a abstinência de alguma coisa legítima em si mesmo, mas em vista de um propósito espiritual. Não é para ser feito de forma mecânica, como eu disse, nem em troca de favores, mas quando nós buscamos o Senhor, queridos, em jejum, em oração, nós estamos querendo mais intimidade com Ele. O jejum deve ser realizado com a maior preocupação em agradar a Deus e glorificar o seu nome. Deve ser parte da igreja, queridos, fazê-lo isso. E nós precisamos voltar a essa postura. Leia depois os homens da igreja, desde a igreja antiga, do passado, dos apóstolos, até hoje. Nós temos que nos dobrar mais diante do Senhor. Nós temos que ter esses momentos de arrependimento íntimo com Deus. E a igreja é convidada, queridos, a fazer morrer o seu eu, porque quando a minha preocupação é fazê-lo, na verdade é agradar a Deus e glorificar o seu nome, eu estou dizendo: Senhor, faça morrer o meu eu. Quero concluir, queridos, indo para a conclusão. Cristo Jesus, ele veio restaurar o coração distante. Ele veio morrer por nós. Nós que ainda lutamos nessa vida
e o nosso pecado mostra como nós amamos a nós mesmos. Mas Ele veio restaurar isso. Nós não temos crédito nenhum, queridos, por nós mesmos. E Ele veio nos restaurar. Pense bem, essa palavra está ecoando mais uma vez nessa igreja, por amor de um Deus tão grandioso, que quer moldar a cada um de nós segundo a semelhança do nosso Cristo, do nosso Mestre Jesus Cristo. Isto é amor, queridos. Ele restaurar aquele que era monturo, para nos transformar em filhos de Deus. Por isso que Ele viveu essa vida íntegra de relação de obediência perfeita com o Pai. E por isso que Ele enviou, depois da sua ressurreição, o Espírito Santo de Deus, que é capaz de quebrar o coração duro, que é capaz de restaurar vidas. A minha questão é, você crê realmente neste Deus? Você confia realmente neste Deus? Porque você está em um relacionamento com Ele. Ou ao menos você disse que está aqui diante, quando você proclamou a sua fé. Você está num relacionamento com Ele. E Ele lhe chama, então, a este quebrantamento, a um viver novo diante dEle, a um quebrantamento, a um jejum real. Um coração transformado para prestarmos um culto verdadeiro, em espírito e em verdade. Um coração transformado a ponto de estarmos dispostos a perder tudo. E ainda assim o nosso coração estar alicerçado nele. Eu vou fazer essa pergunta lá e já fique para vocês. Qual é a sua reação se hoje, agora, você perder tudo? Bens, família, dinheiro. A sua reação, só no seu pensar, vai mostrar o nível de intimidade que você tem com Deus. Perdi a minha esposa, meu filho, meus bens hoje. Como eu vou reagir? Demonstra o nível de intimidade que eu tenho com Deus. Quero finalizar com uma fala do C.S. Lewis. Outra que nós vamos ver lá. É somente quando me volto para Cristo, quando me entrego à sua personalidade, que eu começo a ter personalidade própria. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser a sua própria pessoa, você não estará à procura de Cristo. Enquanto você se importar consigo mesmo, você não vai buscar o Senhor. Portanto, nós somos chamados aqui a um arrependimento verdadeiro, a que essas palavras que estão ecoando novamente no nosso coração possam fazer morada e nos acheguemos verdadeiramente diante dEle. E o Senhor, queridos, Ele tem prazer em restaurar. O Senhor tem prazer em levantar aquele que está no monturo. O Senhor tem prazer em evidenciar o seu nome através da sua vida. É por isso que Ele te escolheu. E Ele tem prazer em renovar esta igreja, as nossas famílias. Nos acheguemos diante dEle, confiando, crendo no seu agir poderoso, mas clamando: Senhor, comece hoje, não é semana que vem, hoje, esse renovar na minha vida. Que eu possa separar tempo para buscar o Senhor. Levar a minha família a buscar o Senhor de todo o coração. Sermos transformados para evidenciar a sua glória. Amém? Reverendo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque a sua palavra permanece viva. E ela é viva, ó Deus, e fala profundamente aos nossos corações. Ó Deus, que grande amor é esse? O seu amor é insondável e nós não conseguimos, ó Deus, mensurar tão grande amor. Ó Deus, aqui nós estamos diante do Senhor. Nos ajude a ter esse coração contristado verdadeiramente. Nós precisamos de união íntima com o Senhor. Nos ajude a revisar a nossa vida, ó Pai. A nos achegarmos a este local, ou viver, ó Deus, neste mundo, com um alvo, ó Pai, que é Cristo Jesus.
Nos ajude a revisar as nossas vidas, o nosso comportamento diário. Nos ajude a desfazer daquilo que tem, ó Deus, tomado conta do nosso tempo. A sermos homens e mulheres que reflitam a glória do Senhor, que sejamos sal e luz nessa terra, verdadeiramente. Mas evidenciarmos ao homem que nós não vivemos mais para nós, mas o Senhor vive em nós. Nos ajude, ó Deus, a ter um coração contristado realmente diante do Senhor. Ó Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque bem sabemos que Cristo Jesus veio e morreu por nós. E um dia, ó Pai, não haverá mais nenhum choro, não haverá lágrima, não haverá mais luta, porque o Senhor nos dará novos corpos e habitaremos contigo por toda a eternidade, em perfeita harmonia, em perfeito relacionamento. Mas enquanto aqui estamos, nos ajude a mortificar a nossa carne, nos ajude a prestar um culto a Deus com a nossa vida, um culto perfeito, um culto que exalte o teu nome. Mas para isso, ó Deus, remova de nós as escórias, remova de nós os ídolos, e nos dê, ó Deus, um coração humilde de achegar-nos no íntimo com o Senhor e declarar e pedir ao Senhor que sonde quais são os ídolos que devemos quebrar nas nossas vidas, para sermos um povo santo como o Senhor é santo. Obrigado, porque o Senhor fala e continuará falando todos os dias até a volta do seu Filho, Jesus Cristo. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que as consolações, o poder, a alegria, a restauração do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.